Olá, meus novos amigos e admiradores, simpatizantes, nossos irmãos em Cristo na fé, nossos amados irmãs e irmãs em Cristo. Estamos aqui mais um domingo, hoje é dia 22 de março de 2026. Sou bispo Bruno Couto, da bispo Bruno Couto Amorim, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, da Associação Evangélica das Igrejas, do projeto Capelão em Ação. Meus nobres amigos, nós estamos aqui nesse momento passando a mensagem do Reino de Deus para você, a mensagem de fé, mensagem de edificação, mensagem de purificação para a sua alma, para a sua família, para todos vocês, porque o nosso trabalho é voluntariamente, e a gente mantém ele com as nossas custas, E estamos aqui nesse culto ao vivo, passando a mensagem, um momento com a palavra de Deus, Pleno domingo, são 19 horas e 18 minutos. Hoje a palavra devocional, ela está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, Hoje a temática é Nós, todavia, vemos Jesus. Hebreus 2, 9. A temática de hoje é essa. Nós, todavia, vemos Jesus Cristo. Então, como é que nós possamos fazer isso para que a gente possa estar de pé diante do Cordeiro de Deus? Porque em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, lá diz, Eu vim de pregar e fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e observando todas as coisas que eu os ordenei, e ele estará conosco até o fim desse sistema de coisas. Então, quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yeshua, que é o cabeça, o novo das congregações. Aqui devemos prestar conta. Como eu sempre falo aqui, muitas vezes eu sou taxativo, todavia, todo aquele que é cristão batizado, que não prega a palavra, ele não é cristão. A fé sem obras, ele é morto. Por mais que nós fazemos o nosso trabalho pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Facebook, pelo Instagram, ou pelo YouTube, mas nós temos que estar nas ruas para bater nas portas, passar o Evangelho de Deus. E tudo isso nós temos que fazer, porque o nosso trabalho é esse. E todos aqueles que congregam na Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus sabem perfeitamente que o nosso trabalho é um trabalho voltado ao voluntário social humano, que é a palavra de Deus, de curar, de libertar, de salvar pessoas desse mundo pecaminoso que nós vivemos, corrompido por esse sistema, por Satanás. Então, hoje o tema é Nós, todavia, vemos Jesus. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos aqui também abordar outros temas aqui também. Dentro desse tem aqui em maior glória igual a Deus. Jó 1, capítulo 1 ao 4. Depois Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aí depois vem em profunda pobreza e humildade. Mateus 8, 20. Depois 2 Coríntios 2, versículo 8 e 9. Capítulo 8, versículo 9. E temos outras temáticas aqui, até a gente concluir a palavra devocional da noite que nós estamos aqui. Sempre em 1 hora de relógio, a gente está aqui fazendo aqui esse momento com a palavra de Deus, essa palavra devocional, palavra que cura, que liberta, que salva, palavra que edifica, de edificação, de purificação para a sua família, para edificar o nosso espírito, a nossa alma, para que a gente possa ter um direcionamento, para que a gente viva bem e seja feliz, apesar de nós vivermos dentro de um mundo de
calamidades, de muitos problemas. Mas podemos viver e ter uma paz, encontrar paz dentro de nós? Sim. Só depende de nós. Quando nós buscamos a leitura da Bíblia, quando nós buscamos a fome, a necessidade da fome e da sede espiritual, feliz todo homem que tem a necessidade espiritual, de você praticar a leitura, de você se edificar, se aprofundar, mergulhar de cabeça nas Escrituras Sagradas. Esse é o trabalho que nós fazemos aqui. E tudo isso tem um preço, né? E também nós sabemos que por a gente pregar a palavra de Deus, por a gente passar pela mensagem do reino de Deus, nós pagamos um preço alto, né? Muitas vezes perseguição na família, perseguição no casamento, perseguição no trabalho, perseguição na vizinhança, perseguição em toda parte, né? Porque nós sabemos que quando a gente carrega a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yeshua, e o próprio Cristo disse que no passado, todo aquele que carregasse o nome dele fosse representante dele aqui na terra, seriam perseguidos. Né? Mas toda a perseguição nós suportamos e passamos pelo processo, porque a vitória ela é certa. Estamos vivendo o fim dos últimos dias, fim dos tempos. Você não tenha dúvida de que toda a mudança que ela tem, ela será uma mudança que então você vê pelo tempo, né? O tempo o climático, o meio ambiente, quando chove, qualquer chuvinha que dá, ela causa uma devastação muito grande. E aí é que está o problema, né? O homem desmatando a natureza, cortando as árvores, né? Construindo muitas casas, o clima cada vez mais quente, o buraco da camada de ozônio cada vez mais aberto, o sol ficando mais cada vez quente, e as geleiras desgelando e os animais perdendo seu espaço no mato da natureza e indo para a área urbana das casas. Né? E é muito complicado isso. E aí nós temos que ver o lado que nós defendemos, né? O lado que nós fazemos tudo isso. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso trabalho aqui é um trabalho que voluntário de salvar vidas, de salvar almas, mas que não é fácil. Nós sabemos que é um trabalho árduo, né? O próprio Jesus Cristo disse no passado que há poucos trabalhadores para a colheita, né? Para pescar peixes, né? Então, o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, vai falar justamente que nós, todavia, vivemos Jesus, né? E esse é o caminho para todos nós e para todos aqueles que precisam. Né? Nós vemos aí o mundo atribulado, as pessoas no nervo à flor da pele, preocupadas por conta de dívida, de trabalho. Você trabalha o mês todo e não consegue pagar suas contas, não consegue resolver seus problemas, não consegue solucionar aquilo que você deseja. Cada mês que entra, você está devendo, né? E as pessoas vivem estressadas, brigam por causa de cadeira de ônibus, de lugar no metrô. As pessoas hoje não querem saber de festa, de paredão, de bebida, de cachaça, de algazarra. Muitos no homossexualismo, muitos no adulterando, quem tem suas esposas, quem tem seus maridos, traindo o marido e a esposa e vice-versa. E é o trabalho que nós estamos vendo hoje ainda, que é realmente complicado. Às vezes você está no trânsito, uma pessoa que fecha você, procura confusão, muitas vezes acaba numa morte por conta de discussão de trânsito. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está numa situação que está na rua. Né? Final de semana, hoje não se vale nem a pena você sair na rua agora. Porque você vai numa praia, neguinho abre o fundo do som do carro, faz paredão,
não respeita se você está com sua esposa, se você está ali com seus filhos, é xingamento, é bebida, é pessoa dando nome, entendeu? E aí acaba que não respeita o outro. O mundo está muito complicado de se viver. Né? Então, hoje, a diversão, muitas vezes, hoje, muitos cristãos estão fazendo sua diversão, seu momento de lazer, com sua família, dentro da sua própria casa. Né? E muitas vezes você sair hoje para poder você, praticar um momento de diversão com sua família é muito difícil. É mais você sair para lugar social, uma pizzaria, um lugar assim que você vai, uma pizzaria, uma churrascaria, um cinema, né? Até mesmo um lugar que é mais social do que você estar em meio de povão, onde as pessoas só querem o tempo todo, é, o tempo todo procurar confusão por conta de bebida, onde tem bebida, tem droga, tem isso tudo, é problema puro. Então, nós estamos aqui, quando a gente começa o programa, a gente sempre começa abrindo uma oração, né? Então, vamos colocar o nosso e-mail aí também, que é o sosajudaespiritual@gmail.com, para que você possa entrar em contato com a gente, né? Então, vamos colocar aqui na tela aqui, para vocês conseguirem, quando quiser mandar um e-mail, uma coisa, quiser falar conosco, né? É o SOS Ajuda Espiritual, com 2 L's aí, do jeito que está aí, @gmail.com. É muito importante você estar lendo, né? Você mandar seu e-mail, você que está com problema no casamento, esposa se esfriou com o marido, marido com esposa, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, filhos envolvidos com droga, depressão, você que está passando por um ritual de magia negra, né? Está ouvindo vozes, coisas quebrando dentro de casa, vê vultos, tem ansiedade, insônia, não consegue dormir, consequentemente alguém está trabalhando para a sua vida. Alguém está trabalhando para destruir o seu casamento e sua vida. Mas você pergunta, Bispo Bruno, mas como é que eu vou estar? Por que eu estou passando por isso? Né? Se eu não sou rico, não sou milionário, não sou ator de televisão, ator de cinema, nem de Hollywood, eu não sou um jogador de futebol famoso, não sou um grande empresário, não sou artista de cinema, não sou um jornalista, não sou um advogado remunerado, bem conhecido, famoso. Não precisa nada disso. Hoje basta você ter luz própria. Você é uma pessoa que, onde você chega, você tem carisma, as pessoas gostam de você, você tem uma vida estabilizada, tem um bom casamento, muitas vezes tem uma vida boa com seus filhos, aí isso incomoda e as pessoas sentem inveja de você e querem trabalhar no ritual de magia negra para destruir a sua vida. Aí você pode estar mandando seu e-mail e, através do seu e-mail, você pode estar conversando com a gente. Nós vamos analisar o seu e-mail e, dentro do seu problema, nós vamos lhe dar orientação bíblica para que você possa ser orientado, e vamos colocar seu nome na corrente de oração todos os dias. E aí vamos estar colocando o seu nome para quebrar toda a força maligna, em nome do Cristo, em nome de Yeshua. Então, nesse momento, o e-mail está aí, o SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. Você manda seu e-mail e nós vamos estar aqui para a gente estar fazendo esse canal, que é esse correio eletrônico, essa comunicação com você, para que você possa estar interagindo com a gente, certo? SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. Né? Então, vamos aqui, né? O outro tópico, né? Nós vamos ler aqui, além de Hebreus 2:9, temos aqui também em profunda pobreza e humildade. A gente já falou, o 3 em uma grande aflição e desamparo. Isaías 53, né? 53 e o versículo 1 e depois o 22, né? Em completa abnegação e sacrifício. Mateus 20, versículo 28, né? Depois vamos ter aqui, em total obediência a Deus. Jó 6:33.
Depois, Filipenses 2, versículos 7 e 8. Em indizível compaixão. Hebreus 4, capítulo 15, versículo 16. Em seu grande poder. Efésios 1, 20. Né? Depois, Filipenses 2, versículo 9 e 10. Em sua imponente glória. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 5. Então, são os tópicos que nós vamos aqui debater e discutir aqui, que é a questão aqui da palavra de Deus. Discutindo. Cadê, meu pai? Bom, tem uma travadinha aqui, nós estamos de volta, né? Então vamos ler aqui Hebreus 2, 9. Depois nós vamos fazer aqui uma oração inicial, que é o que nós vamos fazer, certo? Hebreus 2, 9 diz assim, está escrito aqui, nós vamos ler agora aqui. Ó. Você que tem uma Bíblia impressa, eu tenho a minha aqui, né? A minha Bíblia impressa é pela King James, né? Ou pode usar a versão Almeida revisada, ou aqueles que têm da Sociedade por Vigia, vocês podem ler também. Né? Então, o livro de Hebreus 2:9, nós vamos ler agora nesse momento, ele diz aqui, ó, nós, todavia, vemos Jesus. Aí, Hebreus 2:9 diz aqui o seguinte, porém, vemos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com a glória e honra, para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada um. Olha só, interessante aqui nesse texto, né? Deus está dizendo aqui que Jesus Cristo ele veio na condição menor do que os anjos, porque ele veio em forma humana, o próprio Criador, Jeová Deus e Alto, o Todo-Poderoso. Deus escolheu aqui na terra uma mulher virgem, né, pura, para que o Espírito Santo formasse no ventre dessa mulher o nosso Senhor Cristo Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que, todavia, ele nascesse, como ele nasceu, ele veio como forma de humano, aprendeu as Escrituras, saiu para fazer a obra, foi tentado, foi humilhado, cuspido, tirado o sangue dele, foi sacrificado e foi coroado com a glória. Então, é entender essa temática, né? Que ele foi coroado, empossado e coroado depois de todo o sofrimento que ele passou. Todo o sofrimento que ele passou, o nosso Senhor Yeshua, né? Ele passou porque ele foi coroado com a glória. Então, ele suportou o processo, ele foi cuspido, foi maltratado, foi chicoteado, foi sangrado, foi colocado num madureiro, numa estátua de madureiro, foi pregado às mãos e os pés, mas quando foi sacrificado, o sacrifício dele foi no lugar de cada homem imperfeito e pecador dessa terra. Então, quando ele subiu, ele foi gloriado com a glória, e hoje ele está na condição acima dos anjos. Né? Então, você vê como são as coisas. Né? Então, como diz aqui, ó, Hebreus 2:9, diz aqui, porém, vendo Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com a glória e honra, para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada um. Então, quando fala isso aqui, é porque Deus está dizendo que ele superou todos os anjos com o sacrifício que ele deu pela humanidade para nos salvar do pecado da morte. Então, dia 2 agora, nós vamos fazer o Memorial de Cristo, que vai ser transmitido
na fanpage da Igreja Missionária. Eu convido você que está aí do outro lado a assistir o Memorial de Cristo, né, que nós vamos fazer o nosso Senhor Yeshua. Né? Então, vamos ver aqui os outros livros aqui. O livro de Jó, né? Capítulo 1, versículo 1 ao 4, que fala sobre em maior glória igual a Deus. Né? Então, a obediência dele foi um servo muito bem, que Deus honrou ele pela sua obediência, pela sua fidelidade para com o nosso Senhor. Né? Então, isso é importante. Né? Então, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 4, diz: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e muitíssimos servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Era conhecido, né? O Jó, né? Aí o 4 diz aqui: e seus filhos iam e estavam em suas casas. Cada um no seu dia mandava chamar as 3 irmãs para comer e beber com ele. O Jó era um homem próspero, né? Ele tinha tudo isso aí. Porque ele era semelhante a Deus na prosperidade, na integridade, né? Então, eu vou aqui entrar em 30 segundos e vamos continuar com a nossa palavra devocional. Né? Vou entrar aqui em 30 segundos e nós vamos voltar aqui para o livro de Hebreus. Estávamos aqui agora no livro de Hebreus, né? Estávamos lendo aqui agora, né? Então, o livro de Hebreus, onde nós estamos aqui, Efésios, Colossenses, né? Timóteo, o livro de Hebreus, capítulo 8, nós vamos colocar aqui no livro de Hebreus, capítulo 8, né? E aí vamos ler o versículo 20, depois 2 Coríntios 2, versículo 8, capítulo 8, versículo 9. Então vamos entrar aqui em 30 segundos e aí vamos fazer uma oração para que a gente possa voltar aqui na adoração de Deus. Vamos entrar em 30 segundos. Vamos. Vamos a 30 segundos e voltaremos aqui. Estamos com alguns probleminhas técnicos aqui. Vamos a 30 segundos e voltamos aqui novamente.
Estamos de volta. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui e agora estamos de volta, né? Então vamos ver o livro de Hebreus. Hebreus? Não, é Mateus 8, né? Mateus 8, versículo 20. Livro de Mateus 8, versículo 20. Vamos ver aqui, né? Mateus capítulo 8, versículo 20, né? Então disse assim a palavra de Deus. Mateus 8, 20 está na página 1853, né? Exato. Diz assim o seguinte. E Jesus disse, as respostas têm ovas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. Né? Então, aprofunda a pobreza e humildade. É o que nós temos que procurar fazer. Quando temos humildade, nós conseguimos superar todos esses fatores de que nós estamos aqui. Né? Aí aqui, no livro de Mateus 8, 20, é o que diz, né? O versículo 20 do capítulo 8, é o que diz aqui. E Jesus disse, as respostas têm povas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. Ou seja, as aves, elas têm os ninhos, né? E todas as respostas, ela tem povas. Ou seja, uma coisa todos nós sabemos que estamos em curso de absolutamente nada. Que a morte, ela é certa para todos. Mas todo aquele que morre na unção de Cristo, ele com certeza ele terá a salvação. Então vamos fazer a oração, né? Já vamos entrar em 30 minutos iniciais. Já vai entrar a segunda parte agora do nosso programa. E vamos dar continuidade aqui com o nosso culto aqui, né? Vamos lá. Deus nosso Pai Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra e do mar, de todas as coisas. Abençoai essas vidas que estão assistindo aqui. Abençoai a todos aqueles que estão assistindo. Que essa palavra, essa mensagem, ela entre nas suas casas, entre nas suas famílias. Abençoe os lares, os casamentos, maridos, esposa, filho, jovem, adulto, criança. Que a semana de todos vocês sejam abençoados em nome de Cristo, em nome de Yeshua, para que a gente possa resolver todas as coisas. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, como diz a tua palavra no Salmo 23. Que não deixa faltar nada para nenhum de vocês. Que seja liberto em nome do Cristo, em nome de Yeshua. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o Onipotente, o Onipresente. Tu és o Deus da eternidade, é o Deus de tudo. Tu és o Deus da providência, é o Deus do resultado, é o Deus que proverá todas as coisas. Que o Senhor possa prover sobre a vida de todos esses que estão assistindo aqui e daqueles que virão assistir. E que essa palavra devocional, que esse culto, que essa reunião cristã online, ela seja transmitida, compartilhada em todas as redes sociais. No Facebook, no WhatsApp, no Instagram, todos os contatos, que sejam salvos no Senhor, em nome do Cristo Jesus, em nome de Yeshua, e que as pessoas tenham paz, e busquem a paz. Feliz do homem, feliz do ser humano que tem a necessidade espiritual, porque Tu és o nosso Deus, é a nossa fortaleza, Tu és a nossa pedra sólida e rocha, Senhor. Porque a Tua palavra em Isaías 41:10 diz que não tenhamos medo, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Porque o Senhor nos ajudará sim, o Senhor nos susterá sim com a Tua mão direita de justiça. Por isso, nós dissemos aqui na Tua palavra, no Salmo 91:7, que 1000 cairão à Tua esquerda e 10.000 à Tua direita, e nada atingirá
nem a mim, nem a você. Porque a fé que nos abala, que nos move, é aquela que nos fortifica. E estamos aqui como pedra sólida, como rocha, como uma fortaleza de Deus. E o Salmo 91:10 diz que nenhuma praga, nenhuma maldição chegue perto da tua habitação. Porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui nós pedimos, aqui agradecemos, que o Senhor abençoe toda a noite e todo início de semana, que o Senhor abra seus caminhos, que lata todo o mal e quebrar toda a corrente satânica e maligna da vida de cada um de vocês, em nome do Cristo, em nome de Yeshua. E por isso pedimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa primeira parte, ela já foi regrada aí, né? Já passamos aí 31 minutos. Nós estamos aqui nesse momento para que a gente possa passar essa mensagem para você que nós estamos passando. Agora nós vamos ver aqui o livro de 2 Coríntios, né? Que está aqui no Novo Testamento, capítulo 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Né? E aqui diz o seguinte, né? Porque vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós, tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosses ricos. Né? Então, 2 Coríntios, o livro que está na página 1637, e nós estamos aqui falando aqui nesse momento sobre a palavra de segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 8, versículo 9. Agora aqui, que diz aqui interessante, né? Que vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós conheceis a Cristo, né? O qual, embora fosse rico, pelas graças do Pai dele, e por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosse rico, pelo seu sacrifício, a gente tornasse o quê? Ricos pelas graças de Deus. Então, como é importante a gente saber esse empenho, né? Então, o livro de Isaías 53, ele vai dizer o seguinte: em grande aflição e desamparo, né? Isaías 53. Está no Velho Testamento. Nós vamos procurar aqui agora o livro de Isaías 53, né? É o versículo 1, se eu não me engano. Depois o 22, né? Então, aqui diz o seguinte, né? O livro de Isaías 53, versículo 1, ele diz aqui para nós o seguinte, né? Quem tem acreditado em nosso relato? Quem é o braço do Senhor revelado? Ao versículo 22, ele vai dizer aqui para a gente, né? Isaías 53, né? Eu acho que o 1 a gente já leu aqui, né? O 23 ele não tem, ele só tem até o versículo 2. Então a pessoa que colocou aqui, consequentemente, se passou, né? Então vamos ao próximo aqui, né? Em completa abnegação e sacrifício. Mateus capítulo 20, versículo 28, né? Tá no Novo Testamento, nós vamos ler aqui o livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28, né? É o livro de Mateus aqui, a palavra devocional aqui, da nossa temática aqui, né? Devocional de adoração a Deus.
Mateus capítulo 20, versículo 28. Né? Então, Mateus capítulo 20, versículo 28, diz a seguinte leitura. Assim como o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos, né? Ou em resgate em troca de muitos. Né? Então, aqui diz o quê? Em grande aflição, não, em completa abnegação e sacrifício, né? Que é Mateus 20, versículo 28. E que Mateus 20, versículo 28 está bem explícito aqui, essa palavra de Deus aqui, quando diz aqui, assim como o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Né? Que ele, como Filho de Deus, ele tinha que ser paparicado, mas não, ele veio também para servir, né? E para dar sua vida em resgate de muitos, né? Pelo sacrifício da palavra dele para conosco. Né? Então, o livro de Jó, capítulo 6, o livro de Jó, capítulo 6, né? Vamos ler aqui o 6 e o 33, né? É o que diz aqui o seguinte, livro de Jó, capítulo 6, versículo 33, né? Em total obediência a Deus. Jó 6, capítulo 6, versículo 33. Então diz aqui, retornai-vos, vulgo haja iniquidade. Se retornai novamente, a minha justiça está nisso. Né? Aí aqui diz, há iniquidade em minha língua, não consegue o meu paladar distinguir coisas perversas. Então, Jó disse isso, né? Porque ele era um homem puro, ele não usava palavras, nem tinha maldade com nada. Né? Então, ele era um homem temente à obediência a Deus. Né? Então, o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, também vai nos dar aqui essa condição de nós entendermos aqui. Né? O livro de Filipenses, nós vamos procurar aqui agora. Filemão, Hebreus, livro de Tito, Timóteo. Vamos procurar aqui, né? Para a gente ter essa leitura. Colossenses, Efésios, Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Né? A carta do apóstolo Paulo aos Filipos, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, que está na página 1661. Né? Então vamos ler aqui, que aqui diz o seguinte: mas faz em si, mas fez sem corrupção, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Aqui está falando de Jesus Cristo, né? A obediência dele para com Deus. E também citou aqui o exemplo de Jó, né? Também foi citado aqui também. Então, é importantíssimo. Agora, o livro de Hebreus 4, 15, 16, né, diz aqui o quê? Tem indizível compaixão, né? É o que nós vamos ver agora em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. É o que nós vamos ler agora aqui no livro de Hebreus. Né?
4, versículo 15 e 16. Então, aqui diz o seguinte, né? A palavra de Deus diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa importar, porque não temos um sumo sacerdote que possamos importar com as dores das nossas enfermidades. Porém, quem em todos os pontos foi tentado assim como nós, porém sem pecado. Aí o 16 diz aqui o seguinte: portanto, achegamos-nos confiantemente ao trono da graça para que possamos obter a misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Então, Jesus Cristo ele é o intermediador de tudo isso. Né? Ele foi intermediador, ele foi através deles que podemos obter a misericórdia, a graça e o auxílio dele em nossa necessidade. Porque se não fosse a vinda de Cristo, o sacrifício dele, essa terra, com certeza, ela não existiria mais. Todos seriam destruídos. Né? Até porque houve um momento que Deus ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Né? Então, aqui, seu grande poder, Efésios 1:20. Aqui em Efésios, que está mais na frente, se não me engano. Vamos ver aqui o livro de Efésios, para que a gente possa voltando aqui depois antes de Hebreus, livro de Tito, vamos ver aqui o livro de Efésios, né? 2 Timóteo, tem a carta aos Tessalonicenses, Colossenses, né? Filipenses, o livro de Efésios aqui. Efésios capítulo 1, versículo 20, está aqui e nós vamos ver a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Capítulo 1, versículo 20. Nós vamos ler aqui agora. Né? E manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e colocou sua própria direita nos lugares celestiais. Está vendo que maravilha isso aqui? Que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e colocou a sua própria direita nos lugares celestiais. Então, Deus, Pai, colocou ele à direita em lugares celestiais, ou seja, à direita do trono de Deus. Então, hoje ele está na condição superior aos anjos. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi dado a todo o poder, os céus e a terra, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso. Então, agora tem o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ou seja, voltando de novo aqui à frente, né? Filipenses 2, 9 e 10. Nós vamos ler aqui agora e diz o seguinte aqui, né? E também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e todas as coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra. Tá vendo? O nome do Cristo, do nosso Senhor Yeshua, Deus fez exaltado para que todos se dobrem no nome do Filho do homem. Né? Então, agora, em sua imponente glória, né, que aqui, para finalizar a nossa temática, é Apocalipse, capítulo 22, que é o livro de Revelação, Apocalipse, capítulo 22, do 1 ao 5. Né? Já estamos agora em alguns minutos. Vamos ler aqui de 1 ao 5 e a sua importância desse texto. Né? Então, é que exatamente todos vocês que acompanhem nossos cultos, que vocês possam acompanhar os textos bíblicos, né? Anotar, mesmo que na hora
daqui da pregação, da temática, a devocional que a gente fala aqui, vocês podem ler depois, anotar e ler depois. Né? Então, o livro do Apocalipse 22, do 1 ao 5, diz assim: ele mostrou-se um rio puro, de água da vida, claro, como cristal, que prosseguia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua rua, em cada lado do rio, haviam árvores da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e davam o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para cura das nações. Né? E então, não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estarão nela, e seus servos o servirão. Né? E eles verão a sua face, o seu nome estará nas suas testas. Né? Esse é o novo mundo. Né? E ali não haverá mais noite, e eles não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre. Sim. Então a gente já está aqui chegando a alguns minutos finais. O livro de Apocalipse fala aqui da reverência, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá reinando no mais alto dos ares sobre o céu. Então nós não podemos, de hipótese nenhuma, nos esquecer que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós não podemos cair no esquecimento ou no relaxamento, achar porque já é batizado, achar porque já não precisa pregar a palavra, que não tem nenhum compromisso, porque você vai perder a sua salvação com Deus. Vamos ver aqui. Tem aqui 2 comentários, né? Alexinaldo dos Santos, boa noite. Aqui é o seu amigo Alexinaldo dos Santos, de Catu, Bahia. Bom, vai tudo na paz, meu grande amigo. Deus abençoe. Já estamos aqui faltando alguns minutos finais para acabar aqui o nosso programa. A nossa palavra devocional aqui hoje foi em Hebreus 2:9. Tem muito conteúdo aqui. Se você quiser depois reassistir o nosso programa, né? E nós estamos aí, vai ficar gravado aí, vai ficar também na nossa página, não só da fanpage da Igreja Missionária, como também do YouTube, do nosso canal no YouTube, né? Então, todo aquele que exerce fé na palavra de Deus e persiste nela, nele ele será salvo. Marcos 16:16 diz que toda criatura que invocar o nome do Senhor, e o nome dele, do nosso Senhor Cristo Jesus, Yeshua, né? Todo aquele que fará a sua obra em nome dele, né? Curará cegos, leprosos, fará milagres, curará doentes, né? Curará enfermos. Você muitas vezes, se for picado ou for bebido por alguma coisa mortífera, ainda assim você não morrerá. Então, isso é muito importante. E aquele que não crê será condenado, porque assim a gente sabe perfeitamente que a palavra de Deus ela é viva e exerce poder. Então, nós estamos aqui lutando a cada dia. Estamos aqui fazendo o nosso esforço, pregando a palavra de Deus para você, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ande no caminho reto da verdade, no caminho da justiça, para que você seja salvo. Porque a porta larga da destruição ela é grande, mas a porta estreita da salvação, poucos serão salvos. Né? Então nós estamos aqui fazendo esse trabalho que nós sabemos que as pessoas necessitam, né, da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é reverência. Seja você umbanda, candomblé, espírita, católico,
todos vocês sabem que a palavra de Deus ela é revela. Nós não podemos nos abster disso. Nós não podemos ceder ou fazer qualquer coisa que venha prejudicar a nossa vida. Nós temos que seguir e adorar a Deus, praticar o que é certo para a gente ter a salvação. Não está envolvido nada em escândalo, em outro tipo de situação, né? Não adianta só matar, roubar, cobiçar a mulher do próximo, né? Nem querer usurpar das coisas dos outros, né? Nem estar desejando mal nenhum a alguém. Isso não é o suficiente. Existem outros tipos de conduta que o ser humano tem que também peca feio, né? Jogar pessoas contra a outra, né? Adulterar imposto de renda, sonegar impostos, muitas outras coisas que existem que as pessoas fazem. Continuo orando por mim, sempre apresentando a Deus por mim, certo? Eu estou precisando muito de orações. Hoje estou meio tristonho, pensando na minha vida sozinho, não tenho apoio da minha família. Ô, meu amigo, que Deus te abençoe. Ainda que sua família te abandone, ainda que todos te abandonem, mas Deus ele não abandonará você. Ele não deixará você, ele não abandonará você. Entendeu? Você se apegue com o Criador, com Jeová Deus, com o Yahweh. Nós vamos colocar assim seu nome aqui no encerramento, na mesa de oração, né? E eu tenho certeza que você será uma pessoa bem-sucedida. Medite no Mateus capítulo 5, Isaías 41:10. Consequentemente, você será bem-sucedido, né? E Deus ele vai te dar força cada dia para que você possa estar de pé. Porque nós sabemos que a batalha que nós temos que todos os dias, nós travamos uma guerra espiritual todo dia. E a luta não é só contra a carne, é contra o espírito, é contra também a nossa natureza. Nós temos que vencer a cada dia, vencer nós mesmos a cada dia para a gente suportar todas as coisas que acontecem com a gente lá fora. Não é fácil isso. Nós sabemos que não é um trabalho árduo, é um trabalho árduo, mas a vitória ela é certa em Cristo, nosso Senhor. Né? Então, queremos mandar aqui um abraço também ao povo de Gambeleira, de Vera Cruz, de Caparica, Mar Grande, né, da Barroca, né, de Barra do Gil, de Barra do Pote, Salina da Margarina, Santo Antônio de Jesus, Nazaré, né, Maragogipe, né, Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Guias d'Água, Candeias, Mata de São João, São Francisco do Conde, né, e todos os outros interiores do nosso estado, da nossa Bahia, do nosso Brasil, né, o povo de São Paulo, lá do interior de São Paulo, que sempre acompanha a gente quando a gente coloca nos grupos aí, viu? Pessoal lá de Noroeste, né, de Bauru, em Varginha, Minas Gerais, né, na Angola, na África também tem a igreja missionária lá também, nós estamos fazendo nosso trabalho lá. Pedimos aqui o apoio, que continue curtindo, continue compartilhando o nosso culto. Nós estamos aqui, né, fazendo esse esforço todo domingo para estar aqui de pé, para estar pregando a palavra de Deus para você, para que você possa ser libertado, ser curado, porque em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, todo qualquer demônio ele cai por terra. E nós sabemos que nada é maior do que o Criador. Jeová Deus e Yahweh é o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. É aquele que criou os céus e a terra, é o Deus de Israel. E ele deu o reino a Cristo Jesus para reinar para todo sempre. O nosso intermediador é o Yeshua, o Cristo Jesus. No nome dele, nós temos que ter fé e vencer todo qualquer obstáculo. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se você busca primeiramente o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Se meus irmãos pudessem, queria que eu viesse morando debaixo da ponte,
brigando por causa de uma casa que meu pai deixou, tá vendo? Rapaz, esse problema acontece em todas as famílias. Eu acho que não é só você que está passando por isso, não. Todo mundo está passando por uma situação dessa. E, infelizmente, muitas famílias não têm essa união, né? Eu digo que a minha família também está passando por um problema parecido com isso aí. E nós estamos aqui botando o nome de todos eles na corrente de oração para vencer tudo isso. Porque isso é maligno, isso é contenda, é espírito de ambição, conta de herança familiar, isso é maldição de família. Nós temos que combater isso com oração para derrubar todo esse mal. Nós vamos ler aqui, vamos fazer uma oração aqui para derrubar toda a maldição, todo espírito de contenda, em nome do Cristo, em nome de Yeshua. Vamos orar por você, vamos estar aqui de pé, e nós sabemos quanto nós somos, principalmente a gente que tem a unção de Cristo, até esse. E não é pouco, não. Agora se prepare, que nós temos agora 3 minutos finais. Vamos fazer a oração para que a gente possa, consequentemente, encerrar com chave de ouro, para que Deus nos dê a vitória, porque só nós estamos aqui de pé, respirando oxigênio. Ser escolhido por estar aqui é um privilégio, não é para todo mundo. Muitos tentaram vir ao mundo e no meio do caminho ficou. Se a justiça dissesse que eu poderia vender e ir embora daqui, desse bairro, de outro lugar. É assim mesmo, meu amigo. Infelizmente é assim. Aí vai ter que se fazer inventário, vai ter que ter questão judicial, vai ter que ter tudo isso. Cada um vai se ter herdeiros, tem outros irmãos, tem que vender e dividir cada um o seu, e você pegar a sua parte e comprar em outro lugar. Né? Agora, se você já mora na casa e está aí, vocês não podem botar você para fora, porque você também é filho e herdeiro e está na posse da casa. Né? Então, você continua como você está, faça seu jejum de oração, se oriente em sentido espiritual e jurídico para que você possa resolver tudo isso. Acho que a maioria das famílias hoje, na Bahia, não estou nem falando no Brasil, sofre com essas questão de herança familiar. É um problema sério. Né? E muitos se dizem crentes, se dizem pessoas exclamam o nome de Deus, aparecem em Facebook cantando, né, se posando de boa pessoa, e quando a gente vai ver, é um demônio em figura de gente. Né? A ambição fala mais alto do que isso. Mas estamos aqui porque nós sabemos que nada disso é maior do que Deus, nada disso. Tudo isso são perturbações. Nós temos que vencer a cada dia tudo isso, porque não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que se estar no direito com alguns meios legais, para não acontecer outras coisas piores. Tem casos aí que dá até morte, né? As pessoas fazem isso. Vamos nos concentrar para a oração final? Coloque sua mão e oremos. Pai amado, Deus eterno, Tu és fiel, Tu és todo-poderoso. Nos dá a misericórdia mesmo que merecida a nós, que Tu és todo-poderoso, todo poder emana das Tuas mãos. Tu és o Altíssimo, Excelentíssimo Senhor. Tu és o grande, todo-poderoso, Deus de Israel, Deus do nosso antepassado, Deus do nosso presente. É o Deus que proverá todas as coisas, o Senhor tem provido sobre as nossas vidas. Eu creio em Ti, Senhor. Eu quero aqui pedir pela alma do Senhor Alex Sinaldo Santana, lá de Capu, que está passando por esses problemas difíceis. Como outras famílias, outras pessoas que não deram o nome aqui, mas estão passando pelo mesmo problema. Casa, imóvel, herança de família, maldição de família, contenda, brigas, ambição, egoísmo, e que caia por terra em nome do Cristo, em nome de Yeshua. Eu peço aqui também por essa família Amorim, e também
aos cunhados, aos meus cunhados, às suas esposas, né? Principalmente ao seu Antônio Amorim, né? Que está fazendo questão de querer vender tudo, ficar com a maior parte e achando ele que está agindo de forma correta. E tudo seja colocado na mão da justiça dos homens e na do Senhor, Pai. Porque Tu és todo-poderoso. Eu peço aqui também pela vida de todos aqueles que estão acamados, que estão na cadeira de roda, que estão andando de amuleto, que estão no leito de UTI, que estão na fila da regulação da morte, morrendo nesses hospitais de açúcar. Aqueles que nesse momento estão passando por depressão, com a perda de um ente querido. Aqueles que nesse momento estão desempregados, com criança pequena em casa e passando fome. Que o Senhor abençoe, abra seus caminhos, bata nessa porta agora, faça com que aquela pessoa que quer se suicidar não entregue a sua alma a Satanás, Senhor. E por isso eu repreendo aqui, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, toma posse dessa palavra agora, e que o Senhor também abençoe nossa semana com muita paz, e abra seus caminhos, delata todo nós, quebrai toda a corrente satânica e maligna, pelo nome do nosso Senhor Yeshua, Cristo Jesus. É em nome dele que pedimos aqui, agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, meus amados, nós estamos aqui encerrando o nosso momento com a palavra de Deus. Verdade, eu moro desde a recém-nascido, né? Mas é assim mesmo. Deus está no controle, meu amigo. Toma posse dessa palavra agora. Deus é contigo. E nós vamos encerrar aqui com chave de ouro. Já encerramos aqui. Não podemos esticar mais. Eu quero aqui te agradecer a você e outros que assistiram aqui. Compartilhem e Shalom Adonai. Um forte abraço. Deus abençoe a semana de todos vocês.